rápidas palavras, falar com você de situações que acontecem, acho que até com uma certa frequência nas nossas vidas. Existem momentos nas nossas vidas que o que nós mais desejamos é ficar sozinho. Existem momentos na minha e na sua vida que, por mais que você tenha vivido diversas experiências com Deus, você deseja se isolar, você deseja ficar sozinho, você deseja parar, você deseja ter um momento seu para que você reflita, para que você coloque as coisas no lugar, para que você tente achar resposta para alguns dos seus questionamentos, para que você tente encontrar alguma explicação para as situações que acontecem na sua vida. Isso aconteceu com Pedro nesse dia, porque depois de 3 anos e meio caminhando com Jesus, vendo Jesus parar, como foi cantado aqui, olhar para Bartimeu e dizer: o que você quer que eu faça na sua vida? Jesus recebe daquele cego a palavra dizendo: Senhor, eu quero ver. Jesus não pensa 2 vezes, olha para ele e fala assim: então veja. E ele começa a enxergar. Pedro passou durante 3 anos e meio do lado de Jesus, vendo os maiores milagres e as maiores manifestações que o homem já pôde realizar em toda a história da humanidade. Só que naquela noite de sexta-feira, quando eles estavam ceando, e quando ele bateu no peito e disse: Senhor, eu vou contigo até a morte, se for preciso eu morro no teu lugar. Jesus, sabendo o plano perfeito de Deus para a vida de Pedro, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro não conseguia entender isso, mas nós conhecemos o texto. Jesus vai orar no Monte das Oliveiras. Pedro, Tiago e João dormem, não conseguem velar com Jesus algumas horas. Jesus é preso pelos romanos. Pedro mostra toda a sua fúria, corta a orelha de Malco. Jesus vai e restaura aquele problema que apareceu e vai ser julgado pelas autoridades da época. Quando eles chegam no lugar onde Jesus foi interrogado e Jesus passou aqueles momentos, como Jesus havia dito, Pedro o negou 3 vezes. Eu não o conheço, eu não falo igual a ele e eu nunca ouvi antes. Pedro havia se esquecido de tudo que ele tinha vivido com Jesus. Pedro havia se esquecido de todas as experiências que ele tinha presenciado com Jesus. E o que é interessante é que quando o evangelista ele narra esse episódio, ele diz que na 3ª vez, quando Pedro está saindo da casa, Jesus olha com um olhar de compaixão para ele, dizendo, quem sabe querendo dizer no seu olhar: fica tranquilo, Pedro, está tudo bem. Sabe por quê, irmãos? Porque na hora que a situação aperta, muitas vezes a sua atitude e a minha atitude é a atitude de desespero. Quando o desespero bate na porta e quando você se vê numa situação que você não tem saída, muitas vezes você se esquece do que Deus fez por você, do que Deus pode fazer através de você e para você, e que tudo que você está passando é um propósito de Deus para o teu amadurecimento. Depois que isso acontece, Pedro ele literalmente se isola. Nós conhecemos muito bem o texto. Marcos diz que quando as mulheres chegam no sepulcro e o anjo fala: ele não está aqui, ele ressuscitou, ide e anunciai aos seus discípulos, mas anunciai também a Pedro, porque Pedro já não estava mais reunido com eles. Pedro não queria mais ficar com os apóstolos, porque ele não se achava digno. Só que quando ele recebe a notícia que o Jesus dele havia ressuscitado, ele sai correndo desesperado. Depois de João, ele ultrapassa João e chega primeiramente no sepulcro para observar que Jesus não está mais ali, que o sepulcro está vazio. Sabe o que eu quero dizer para você? Porque é o que o Senhor tem ministrado nesses últimos dias na minha vida. É que está chegando um momento em que a notícia que vai vir ao teu encontro, ao teu coração, ela vai fazer com que a paralisia que tomou conta de você por algum momento, por algum instante, ela desapareça e você saia correndo em direção ao teu milagre, porque o Senhor está dizendo: Ele pode até ter descansado, Ele pode até ter se calado, mas vai chegar o dia e a hora que Ele vai se levantar, que Ele vai trazer uma palavra de vitória, que Ele vai chamar você pelo teu nome, e que Ele
aconteceu quando eles tiveram o encontro com Jesus pela primeira vez? Eles voltaram a se reunir. 7 deles estão reunidos na casa de um homem chamado João Marcos. Só que o contato que eles tiveram com Jesus, se não me falha a memória, 7 dias atrás, não foi o contato que eles queriam, Senhor. Eles não conseguiram conversar com Jesus. Eles não conseguiram compreender o porquê daquilo. Como que Deus tem um plano de enviar o seu filho, o seu único filho, para morrer, para depois no terceiro dia ressuscitar, e depois começar a aparecer em um lugar, aparecer em outro, mas não dar explicações, não questioná-los acerca do milagre que eles acabaram de presenciar, não explicar a eles que o propósito que ele tem é muito maior. Eles estão apreensivos, eles precisam ter alguma coisa mais íntima com Jesus. Mesmo ele tendo um encontro com Jesus, a tristeza e a insegurança no coração de Pedro era muito grande. Pedro estava totalmente frustrado, porque por uma porção de vezes Jesus olhava para Pedro e dizia: Pedro, é em você que eu estou apostando, é em você que eu vou edificar a minha igreja. Jesus olhava para Pedro e dizia: Pedro, sou eu que estou indo ao teu encontro, você quer andar sobre as águas? Vem. Ele começa a andar, começa a naufragar, o Senhor estende a mão, levanta, mas ele continua andando sobre as águas até chegar no barco, porque Jesus não pega ele e não joga ele dentro do barco. Só que quando, queridos, o desespero bate, quando, queridos, a situação ela não tem aparentemente saída, você muitas das vezes, em vez de buscar socorro na pessoa de Jesus, você quer se esconder, e você quer ficar sozinho. Pedro olha para os seus amigos e diz assim: eu vou pescar. Em nenhum momento, pastor Wagner, Pedro olha para eles assim: vocês querem pescar comigo? Ele diz assim: eu vou pescar. Ele está dizendo: eu quero ficar um pouco sozinho, eu quero colocar a cabeça no lugar, eu quero fazer com que as coisas que ainda não estão claras, não estão sendo compreendidas, elas se tornem mais visíveis para mim. Só que quando ele fala: eu vou pescar, os 6 companheiros levantam e dizem: eu vou com você. Tem hora, irmãos, que você quer ficar sozinho. Tem hora que você quer se trancar, e você não quer ouvir a voz de ninguém, você não quer falar com ninguém, você muitas das vezes não quer nem falar com Deus, porque você não tem palavras. Mas eu sempre coloco alguém do teu lado para dizer: não, eu vou com você. Tem horas na tua vida, querido, que você está tão desnorteado que você fala assim: olha, eu quero ficar sozinho, porque às vezes, se eu estiver me relacionando com alguém, eu vou acabar tratando essa pessoa de uma maneira que ela não merece, então é melhor eu ficar sozinho. Mas quando Deus coloca alguém do teu lado, seja um amigo, seja o teu esposo, a tua esposa, seja um filho, seja alguém que você muitas vezes não tem contato nenhum, Deus coloca para te dar força, para te abençoar, para não te deixar sozinho, porque aquele que foi chamado por Deus, querido, ele pode até ir para a caverna, como aconteceu com Elias, mas vai ter uma hora que o silêncio de Deus vai ser tão constrangedor que você sai da caverna, e é nesse momento que ele fala com você. Deus está dizendo a crentes aqui nesse lugar: eu vou tirar você da escravidão que você está vivendo, eu vou tirar você da solidão que você está vivendo, eu vou tirar você dessa depressão que você está prestes a entrar, porque a minha história na tua vida, ela ainda não chegou no fim. Eles passaram a noite inteira pescando, e não aconteceu nada. Nessas horas, irmãos, é que você fica mais confuso, Celso, porque 3 anos e meio atrás eles passaram a noite inteira pescando também, não aconteceu nada. Só que quando eles chegaram na praia, Jesus olha e fala assim: lança a rede do lado direito. Lança a rede, porque quando você lançar a rede, você vai pescar. A Bíblia não fala, mas eu quero imaginar que Pedro passou a madrugada inteira pensando nisso. Pedro passou a madrugada inteira dizendo: nós não estamos pegando nada,
nós não estamos conseguindo nada, nós não estamos tendo êxito em nada. Mas se fosse em outros tempos, se Ele não tivesse nos abandonado, se Ele não tivesse aparecido num lugar desaparecido, de repente Ele aparece em outro lugar, de repente Ele aparece para as mulheres, mas Ele não conversa com a gente, Ele não dialoga com a gente, Ele não fala com a gente, Ele não responde aos nossos questionamentos. Mas se fosse há tempos atrás, eu sei que Ele olharia para mim e falaria: lança a rede do lado direito e a minha rede está cheia de peixe. Tem noites, queridos, que você entra dentro desse lugar e você sabe que Deus está aqui falando, só que você não ouve nada do que você está precisando. Tem momentos que você dobra o joelho dentro da tua casa, você rasga o teu coração para Deus, mas parece que Deus resolveu fazer silêncio. Tem momentos na tua vida que você fala: Senhor, eu só quero entender o que está acontecendo e qual que é o propósito, mas parece que Deus resolveu ficar calado, parece que Deus resolveu fazer silêncio, parece que Deus é aquela criança mirrada e mimada, que quando o pai corrige, ela fecha a cara, ela arma o bico e ela não fala nada, ela não te responde, ela não te dá carinho, ela não te dá afeto, ela não quer saber de nada, porque ela está irada, ela está triste, ela está querendo te mostrar alguma coisa e chamar a sua atenção. Tem momentos que parece que Deus resolve fazer isso. Eu estou mentindo? Tem momentos que parece que Deus resolve colocar uma barreira entre você e Ele. O Senhor me fez lembrar esses dias de um hino muito antigo, do Voz da Verdade, que dizia que há momentos que Deus se cala. Ele continua dizendo: eu não consigo ouvir a sua voz. O compositor dessa música, ele vai mais além, que ele começa a dizer: a minha alma, ela clama forte, mas a coisa continua da mesma maneira. Teve momentos que Davi, ele olhava e falava assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Só que teve momentos que Davi, ele se trancava no seu quarto e falava assim: minha alma, se acalma. Em minha alma, se acalma, porque eu sei que uma hora Ele vai se levantar. Tinha momentos que Davi estava tão desesperado que ele olhava para Deus e dizia: Senhor, se apressa, Babacaia, chore me canda na base, se apressa em me socorrer. Os dias e as últimas horas daquela madrugada para Pedro foi dessa maneira. Amanhã está raiando, eles estão a cerca de 90 metros da praia, e de repente tem um homem na praia que levanta a voz e questiona eles: vocês têm alguma coisa de comer? Não parece que brincadeira isso? Não parece que às vezes Deus, Ele quer brincar com você? Tem momentos que você está tão vazio, você está tão louco, mas de repente chega alguém do teu lado e fala assim: você tem uma palavra de Deus para a minha vida? E você só é profeta na hora que as coisas estão indo de vento em pouco. Você só abre a boca para cantar na hora que está dando tudo certo. Você só abre a boca para dizer que Deus está perto de nós na hora que tudo aquilo que você quer está acontecendo. Você foi chamado para viver o evangelho medíocre que tem sido pregado, que a hora que você estala os dedos, Deus está com uma bandeja para entregar alguma coisa para você. Tem momentos que Deus, Ele realmente resolve fazer silêncio. Tem momentos que Deus realmente resolve aparentemente fazer birra em relação à sua pessoa. Tem momentos que aparentemente Deus resolve não te dar resposta, não te dar ouvidos. Tem momentos que parece que Deus vira as costas para você, porque quando Jesus está dentro do Getsemane, Ele olha e fala assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que Jesus está dizendo? Senhor, Pai, eu não estou aguentando, eu não dou mais conta.
eu não tenho mais condições nenhuma. Se for possível, me tira dessa. Vamos achar uma outra alternativa. E Deus tinha outra alternativa se Ele quisesse. Sabe o que Deus faz? Vira as costas para Jesus, manda um anjo consolado dentro do jardim. Sabe por quê? Tem hora que é com você, meu irmão. Tem hora que você tem que endurecer o lombo e falar assim: Senhor, eu estou pronto. Eu vou matar um leão por dia se for necessário, mas eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e nem que seja no último minuto Ele vai se levantar. Tem horas que Deus quer olhar e ver você no desespero que você está dizendo, vivendo, olhar e ter a coragem de dizer o que Jó disse: ainda que Ele me mate, a minha alma vai continuar glorificando Ele, porque eu fui chamado para adorar. Tem horas que você precisa viver o que Abacuque viveu. E eu não estou pregando para você, não. Eu estou pregando o que o Espírito Santo de Deus ministrou primeiramente em mim. Porque eu sei o que eu tenho enfrentado, mas eu sei que Ele vive. Eu sei que ainda que a figueira não floresça, como foi pregado aqui, Ele continua sendo Deus. Eu sei que ainda que o fruto da oliveira minta, Ele continua sendo Deus. Mas diariamente Ele olha para mim e fala: você foi chamado para levar a minha palavra. Diariamente Ele olha para mim e fala assim: você não pediu? Você não pediu em 2015 para viver a experiência comigo? Então eu estou vivendo. Eu estou fazendo você viver. Eu estou fazendo você passar por tudo isso. Quando Jesus olha e pergunta para aqueles homens: vocês têm alguma coisa para comer? Eu começo a imaginar que eles tiveram um déjà vu e voltaram há 3 anos e meio atrás. Capítulo 5 do livro de Lucas, eu quero que você abra comigo. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. O versículo 2 diz: viu à beira do lago 2 barcos, deixado ali por alguns pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que o afastasse um pouco para a praia. Então sentou-se ao barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para pescar. Quando Jesus questiona eles, dizendo: vocês têm alguma coisa para comer? Eles respondem: mestre, nós passamos a noite inteira pescando, mas não apanhamos nada. Tem momentos, queridos, que você passa a noite inteira pescando. Tem momentos que você passa um período longo lutando. Tem momentos que você passa uma vida inteira imaginando e planejando alguma coisa que você tanto almeja, que você tanto deseja, mas o resultado é zero. Só que quando eles estão recebendo aqueles questionamentos, eles estão recebendo o questionamento de alguém que havia feito silêncio já há alguns dias, mas que naquele momento ele estava resolvendo quebrar o silêncio para trazer vitória à vida daqueles 7 homens. Quem sabe você não está compreendendo claramente, mas eu quero dizer que o Senhor, nessa noite, enquanto teu coração está ardendo, enquanto as lágrimas já estão correndo no teu rosto, enquanto você está falando: é para mim essa palavra, Ele está dizendo: é para você mesmo, porque eu vim quebrar silêncio nessa noite. Ele está olhando para você, Ele está olhando para mim, dizendo: aí, você tem alguma coisa? Ele sabe que você não tem nada, mas dependendo da tua resposta, a palavra que vai sair da boca dele é de vitória. Aqueles homens poderiam ter olhado e dito: Senhor, o nosso mestre morreu já faz alguns dias, nós estamos sendo perseguidos pelos romanos, nós estamos passando pela maior dificuldade, a nossa cabeça está em parafuso, nós não sabemos o que vai acontecer ou deixar de acontecer. Mas não, eles olharam e disseram: não, nós não temos nada. Jesus olha para eles e diz assim:
Lança a rede do lado direito. Aleluia, Jesus. Eles não pensaram duas vezes, irmãos. Glória a Deus. Lançaram a rede. Glória a Deus. Diz que quando eles lançaram a rede, eles pegaram uma grande quantidade de peixe. E de repente, depois dessa revelação, João olha para Pedro e fala assim: Pedro, é Jesus. É Jesus que está lá na praia. Só Ele que tem poder de liberar uma palavra com essa autoridade, é Jesus. Pedro, querido, que estava totalmente culpado pelo que tinha acontecido algumas semanas atrás, o texto diz que ele veste a sua capa e se lança no mar. Só que muitas vezes nós olhamos e interpretamos isso de uma forma diferente. Ele não se lança à frente do barco para correr ao encontro de Jesus. Ele se lança atrás do barco e começa a vir escondido, porque ele não se achava digno de ter um encontro face a face com Jesus. Glória a Deus. Quando eles chegam ali na praia, diz que está preparado ali uma fogueira. Já tem alguns peixes, Celso, sendo assados na brasa. Alguns pães frescos. Eles estão prestes a cear. Aí Jesus olha e diz assim: peguem um dos peixes que vocês pescaram. E aí eu começo a viajar, queridos, na palavra. Eu começo a imaginar João olhando e dizendo assim: ei Pedro, deixa de ser covarde, sai daí de trás, pega a rede, traz para cá. É Jesus, Pedro. Aleluia, glória a Deus. O texto diz que Pedro vai, pega a rede, começa a arrastar a rede para a praia, e diz que a rede está cheia de 153 grandes peixes. Só que sabe o que me chama a atenção? É o que João diz: que mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. É quando eu volto para Marcos capítulo 5, versículo de número 6, diz: quando pegaram tal grande quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar. Você já teve experiência de ver a sua rede rasgar? Você já teve experiência de você lutar a noite inteira, não pegar nada? De repente, com uma palavra, Jesus muda a história da sua vida. Você lança a rede se enche de peixe. Você está feliz, você está contente, você está alegre. Você está pensando: agora as coisas vão encaminhar, agora as coisas vão acontecer da maneira que eu tanto sonhei, que eu tanto imaginei. Agora, literalmente, aquilo que estava fora do lugar vai voltar para o lugar. Agora aquilo que eu estava querendo tanto realizar, eu vou ter condições de realizar, porque a minha rede está cheia de peixe. Aleluia, glória a Deus. Só que de repente, quando você menos espera, você olha e você vê que a rede está rasgada e os peixes estão escapando e voltando para o meio do mar. Eu não sei se você já teve, mas eu já passei por várias experiências assim. Hoje faz um ano que eu pregava numa Santa Ceia aqui. Antes de eu pregar, eu agradeci a Deus pela igreja que tinha orado pela minha avó e tinha feito o cateterismo, que tinha sido um sucesso. Quando eu saí daqui, cheguei na casa do meu amigo Osmarzinho, o telefone tocou dizendo: eu preciso que a família toda venha para o hospital. Quando nós chegamos no hospital, a notícia era que você já esperava. Ela não resistiu. Eu sei muito bem, irmãos, o que é ver a rede rasgar e os peixes escapar do meio do mar. Eu sei muito bem o que é você estar passando por um problema. Você está passando por uma situação difícil na sua vida. Você está enfrentando uma luta terrível no seu trabalho e pedindo para Deus fazer milagre.
E de repente você está pregando, você termina de pregar, Deus levanta um profeta e diz assim: eu estou fechando a boca dos leões e vou te abençoar. Você fala assim: as coisas vão acontecer, vão entrar no lugar. Passa 3 meses, você é desligado da empresa e você fala: que boca de leão que ele fechou? Eu sei muito menos o que é ter a rede quebrada. Eu sei muito bem o que é você ter muitas vezes o sentimento de ter se decepcionado com Deus. Só que o que eu vim fazer aqui nessa noite não foi trazer para você lamentações, não foi trazer para você experiências mal sucedidas, não foi olhar para você e dizer que aquilo que você está passando é para a vida toda. Eu vim aqui te dizer que eu não sei quanto tempo faz que a tua rede, ela começou a romper, ela começou a rasgar. Mas sabe o que é interessante? É que quando a rede deles rompeu, quando a rede deles começou a rasgar, eles não ficaram ali se lamentando, eles começaram a andar, e de repente Jesus entra num lugar chamado Betesda, olha para um paralítico e diz assim: há quanto tempo você está aí? Ele: 38 anos, você quer andar? Quero. Levanta e anda. E eles começam a viver experiências com Deus. Quando a rede deles começou a rasgar, começou a romper, eles estão acostumados a olhar para um Jesus que começa a trazer uma palavra dura para fortalecer a vida deles, porque o evangelho que eu vivo e que você precisa viver é um evangelho que te traz dificuldade, que te traz desafio, mas que te dá a certeza que o Deus de Israel não te abandona um minuto e vai te dar vitória. E quando, quem sabe, Pedro olha e fala assim: Senhor, dá uma maneirada que a mensagem está pesada. Jesus olha para ele e fala assim: vai embora com eles então, porque aqui não é melzinho na chupeta não, legal. O que eu estou querendo dizer para você é que está chegando um momento em que eu não sei quanto tempo faz que aparentemente ele desapareceu. Eu não sei quanto tempo faz que a sexta-feira da crucificação você está vivendo. Eu não sei quanto tempo faz que você chegou no domingo e os boatos estão dizendo: ele ressuscitou. Eu não sei quanto tempo faz que você está vindo para esse lugar aqui, dizendo: hoje ele vai liberar uma palavra de vitória para a minha vida. Mas como aconteceu com aqueles homens, parece que você vê ele passar de relance, parece que você vê ele mostrar as mãos curadas, mas ele não faz nada por você. Ele vai ter um encontro com você lá na praia. Na hora que você não tiver mais condições nenhuma, na hora que você está dizendo assim: Senhor, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu quero ficar sozinho, eu vou voltar a fazer o que eu sempre fiz, eu vou dar um jeito na minha vida, você vai se frustrar a noite inteira, mas de manhã você vai ter um encontro com ele na praia. Você crê nisso nessa noite? Isso aqui, queridos, é para quem quer ter experiência com ele. Isso aqui é para quem quer ter uma nova chance com ele. Isso aqui é para quem não está aguentando mais o que está vivendo, está clamando por socorro. Ele está dizendo: lança a rede, pesca os peixes e pode arrastar, porque vai chegar um momento da tua vida que ela não vai mais quebrar, ela não vai mais rasgar, ela não vai mais se escapar, porque quem está firmando o alicerce é o próprio Jesus de Nazaré, que está dizendo nessa noite: eu tenho uma nova chance para crente nesse lugar. As frustrações que você pode ter enfrentado, que quem sabe você ainda está enfrentando, é tão somente para mostrar que você não pode fazer nada, que você está literalmente na dependência dele, que você está literalmente à mercê dele, que você não tem controle da sua própria vida, que quando ele entregou a vida do filho dele na cruz do Calvário, foi para que você entendesse que quando você se esvaziar de você, quando você deixar tudo no altar, quando você aceitar a vontade dele para a tua vida, ele vai te fazer viver os maiores milagres. Você não vai pegar, quem sabe, a grande quantidade de Marcos 5, mas os 153 grandes peixes vai ser totalmente direcionados por ele, e a prova do milagre dele na tua vida. Se coloque de pé nesse momento. Irmãos,
que Deus faz com que a tua rede se quebre de propósito. Sabe qual que era o pensamento daqueles homens? Quando Jesus desceu do monte e os encontrou ali no mar da Galileia, na primeira vez, eles estavam certos que a vida deles estava ganha. Eles pescaram tantos peixes que diz o texto que eles precisaram pedir ajuda para quem estava na praia para levar o que eles tinham pescado para a praia. Só que o que acontece muitas vezes na tua vida, eu falo porque isso aconteceu comigo. Hoje eu posso falar para você, irmãos, que eu vivo o que eu prego. Porque você viver de experiência dos outros não é fácil, mas quando você tem experiência com Deus, isso te fortalece. Hoje eu vivo o que eu prego. Deus me abençoou de uma forma, irmãos. Deus me abençoou de uma maneira que eu nunca imaginei que Ele iria fazer na minha vida financeiramente falando. Sabe qual que foi o meu sentimento em relação a Deus? Eu sei para o que eu fui chamado, irmãos. Porque com 4 anos de idade, quando eu desfaleci nos braços da minha mãe, e o meu pai chegava na igreja onde nós congregávamos no final da rua de casa, pedindo oração, sem saber que eu tinha desfalecido, porque ele saiu de casa, eu estava tão somente com uma crise forte de bronquite. Ele chegou na porta da igreja, o irmão Ezequiel Alegria, um irmão moreno que já veio aqui algumas vezes, estava pregando. O meu pai não teve tempo de colocar os pés dentro da igreja. Ele olhou e falou assim: irmão, volta para casa, porque Deus está devolvendo a vida agora para o teu filho. Ele está te chamando porque ele foi escolhido desde o ventre para um propósito exclusivo. Deus me abençoou, irmãos, de uma maneira tão grande, mas num domingo como esse, eu poderia estar pronto para vir para o culto, o telefone tocava: ei Anderson, vamos sair, vamos comemorar, vamos festejar em tal pizzaria, em tal lugar, em tal isso. Nunca fiz nada, irmãos, que envergonhasse o nome de Deus, não me prostituí, não bebi, não fiz nada disso, mas eu trocava momentos como esse por momentos de prazer com amigos que hoje eu não tenho nem contato. Quando isso acontece, Deus permite que a rede se quebre. Sabe por quê? A hora que Ele tiver um encontro com você, a tua rede vai voltar fortalecida, alicerçada, porque você sabe que a melhor coisa é viver na dependência dEle. Hoje, irmãos, eu não estou preocupado com o dia de amanhã, parece loucura, mas não estou, sabe por quê?